Boa noite a todos, reunidos para mais um Evangelho da FEMEL. Vamos começar então com a mensagem de Bezerra de Menezes, psicografado por Carlos Alberto Bacelli. Perseverai. Filhos, perseverai no testemunho da fé espírita, que abraçastes ante a revivescência do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas que vos são necessárias ao burilamento. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista nos domínios do espírito reclama esforço e sacrifício continuados. Ninguém ascende aos cismos de passo preso à retaguarda. A doutrina espírita liberta o pensamento. No entanto, aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos sempre encontrará oposição. É natural, pois, que as trevas conspirem contra os vossos anseios de elevação. Os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, habituados à mesmice em que vivem, haverão de pelejar para vos desalentar em vossos novos propósitos na existência. Muitos vos tentarão com o imediatismo dos prazeres mundanos e com as facilidades materiais do caminho. Outros urdirão sofismas com o intento de vos afastar dos objetivos superiores que concentrastes na necessidade de renovação íntima. Sem que percais de vista a trajetória do Cristo, não ouvideis que a obra da redenção humana diz respeito a cada espírito em particular. A hora do testemunho é uma hora solitária. Em torno há pulpos e injúrias, hostilidade e incompreensão. Não raro, amigos e companheiros permanecerão à distância, vos contemplando as reações. Convosco não tereis por escora na áspera subida outra que não seja a cruz que vos pesa nos ombros. Quase ninguém vos verá pranto que vos escorre na face, confundindo-se com o suor derramado no cumprimento do dever. A inevitável, a sensação de extremo abandono dos homens que vos deve induzir a bem maior confiança em Deus. Filhos, não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. Embora sob duros reveses, insiste na prática do bem aos semelhantes, e tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Meus queridos amigos, vamos à nossa prece, nos harmonizando, serenando os nossos corações, sentindo a espiritualidade maior presente neste momento de elevação dos nossos pensamentos. Esses amigos de luz que irradiam sobre nós todo o seu amor. Muita gratidão, Mestre, por podermos estar reunidos e nos sentindo energizados, fortalecidos por esses irmãos que nos querem tão bem. Que possamos, através dos ensinamentos do Evangelho, nos transformarmos em trabalhadores do bem. Que a nossa fé nos conduza e que possamos construir o caminho para chegarmos mais perto de Jesus e do nosso Pai misericordioso. Que Jesus abençoe todos os lares, levando a sua paz, o seu amor, a sua luz e o seu amparo a cada coração. Esteja conosco todos os dias, Mestre querido, e que assim seja. Hoje
será feito a leitura e os comentários do capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Quem fará a leitura será a nossa irmã Denilce, depois os comentários ficará por conta do nosso irmão Valner. Por favor, Denilce. Boa noite a todos. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e de seu Pai e dos seus santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi dita em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarrete a sua opinião e em renegá-la. Mas as coisas que isso constitui covardia tão grande quanto o fugir no momento do combate. Jesus profliga esta covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houvere arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de verem admitidos no reino da verdade, perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, abertamente o proclamam e trabalham para seu próprio futuro e pelos outros. Assim será como os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirige as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. Obrigado. Boa noite a todos. Eu confesso que eu não lembro de ter lido já esse capítulo do Evangelho. Tantas vezes a gente já leu o Evangelho, já estudou, mas é um item que a gente lê e parece que é a primeira vez que a gente está lendo. Não sei se com vocês aconteceu o mesmo. E para nós, espíritas, eu achei o item 16 o mais importante. É que eu não pedi para ler só ele, porque senão ia ficar fora de contexto, né? Mas ele diz assim: assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. E é a eles também que se dirigem a palavra do Cristo. Então, para nós espíritas, essa parte é a principal. Porque quando a gente diz que é essa doutrina que a gente professa, a doutrina que a gente abraçou para dar um norte em nossas vidas, mas não é que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. E o que é o Evangelho?
É a mensagem da Boa Nova, não é? E o que a gente pode fazer com essa mensagem? A gente tem a opção de contemplar, de adorar, de achar uma história muito linda, de partir para rituais, ou a gente pode fazer aquilo que falou para nós, desenvolver e aplicar os ensinamentos dessa mensagem. Então, quando a gente fala de ter a coragem da fé, a gente está falando de uma fé mais raciocinada, mais coerente com aquilo que a doutrina nos ensina. Então, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por isso, esse item, coragem da fé, ele está lá no capítulo intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, não é simplesmente para crer, aceitar e pronto. É assimilar essa luz, assimilar a mensagem e deixar essa luz atingir as outras pessoas a quem a gente convive também. Porque fala de uma fé aliada à ação, à atividade, às obras. Como Tiago disse na Bíblia, a fé sem obras é morta, não é? Então, a gente tem que ter essa fé ativa, e a gente tem que ter a coragem de ter essa fé ativa. Porque essa fé que a doutrina apresenta para nós, que surge, tenho certeza que para muitos aqui, acho que para todos, como uma luz, né, que surge para nós em nossas vidas, não é aquela para a gente ficar em contemplação, ficar em meditação, ficar simplesmente em oração, longe do mundo, das pessoas, não é? Isolado, sem atividade nenhuma. Essa fé que a doutrina espírita vem falar para a gente, vem nos ensinar, é aquela que impulsiona a gente para agir, mas agir de maneira consciente. Por isso que a gente estuda. Quer dizer, a gente tem que estar ciente daquilo que a gente está fazendo e assumindo principalmente a responsabilidade da gente tornar o mundo que a gente vive mais justo, mais amoroso. E o que é isso? É materializar. A gente vai estar materializando o quê? As leis divinas que a gente vem aprendendo com a doutrina espírita. Então, aquelas leis que a gente já falou aqui, na outra oportunidade que eu tive de falar, eu falei sobre as leis de justiça, de amor e de caridade. E como que a gente pode materializar essas leis divinas que a gente vem aprendendo aqui? Como que a gente materializa isso em nós? Através da nossa contínua renovação interior. Nossa contínua mudança interior para melhor. A gente se tornar uma pessoa melhor. E se ele fala, Tiago fala que a fé sem obras é morta, é aí que entra, como eu disse, a coragem da fé. À medida que essa fé raciocinada, que a doutrina nos apresenta, raciocinada, ativa, principalmente ativa, quer dizer, não uma fé que falaram que é correta, mas sim aquela que você sabe que é certa para você. Uma fé em que você abraça as obras que você tem que fazer. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, e os outros estudos, as outras atividades da nossa fraternidade que a gente participa, nos orientando e ajudando os outros a se orientar, isso aqui já é uma demonstração de fé com obras. A gente está em atividade, a gente está ativo. Não é assim que está lá no item 16? Desenvolvimento e aplicação. Aqui a gente está fazendo o quê? Nas nossas noites que a gente se reúne aqui, a gente está desenvolvendo o evangelho e aprendendo como aplicar. Desenvolvimento e aplicação. Então, essa fé ativa, ela vai ganhando espaço em nós, ela vai iluminando as nossas mentes, as nossas consciências, os nossos corações, e junto dela vai aparecendo aquelas características pelas quais a gente se reconhece como um seguidor do Mestre. A coragem da fé
ela pode ser percebida em nós como? Como que a gente pode demonstrar que a gente está tendo essa coragem da fé? É uma coisa extraordinária? Não. São nas pequenas ações do dia a dia, pequenas coisas que a gente começa a fazer, que a gente começa a mudar em nós. É o se levantar de manhã e pedir forças a Deus para a gente cumprir as nossas obrigações diárias. É saber que através do pensamento elevado que a gente tenta manter, a gente consegue a sintonia e o auxílio daqueles enviados de Deus, que são os nossos guias espirituais. É manter o silêncio quando a gente for alvo, e isso acontece muitas vezes, né? Quando a gente for alvo de calúnia, de fofoca, ou de palavras venenosas, quando a gente demonstra a nossa fé, baseado na doutrina, tentar não entrar em sintonia com essas energias negativas, permanecer ativo nos trabalhos voluntários, quando a gente está em grupo ou sozinho mesmo, e mesmo quando a gente está passando por provações difíceis, que acontece, quantos de nós, a gente que se conhece intimamente, a gente sabe cada provação que cada um passou aqui, não é? Então, a gente manter esse foco num trabalho, no estudo, mesmo nas condições difíceis, porque a gente costuma desanimar do trabalho quando a gente está passando uma provação, sendo que é o trabalho que vai ajudar a gente a evitar de cair, né, numa depressão e ficar num estado pior. A gente usar o poder da fala e da ação, mas no momento certo, sem fugir da responsabilidade, de não colocar tudo isso que a gente vem aprendendo com a doutrina debaixo do alqueire, não é? Um aconselhamento apropriado que a gente pode fazer, baseado naquilo que a gente aprendeu. É aproveitar as oportunidades de mostrar a nossa fé através de obras. Tudo isso tem a ver com a coragem da fé. É a gente ser fiel aos princípios dos valores espíritas cristãos que a gente escolheu para abraçar, todos nós aqui. Mesmo que as pessoas à nossa volta não compreendam as nossas mudanças de atitude, quando você se cala, você virou um covarde? Agora você é um covarde, você não responde mais? Quando a gente se mantém o nosso silêncio perante um desequilibrado? Você agora virou santo? Quando a gente procura atividades espirituais, dando alimento para o nosso corpo espiritual, falar, agora você é o santinho. Então, já que você escolheu abraçar a doutrina espírita, seja fiel a ela. Eu fiz uma palestra lá no nosso centro espírita, falando sobre isso, sobre a nossa fidelidade com a doutrina espírita. Independente dos preconceitos que a gente vai sofrer. Não ter vergonha, né, da doutrina. Que religião que você é? Eu sou espírita. Fala baixinho. Não, a gente tem que mostrar que a doutrina espírita vem cada vez mais atingindo pessoas que buscam essa ânsia e eles querem se amparar em nós e saber o que a gente já sabe para estar passando para eles. Acabou aquele negócio daqueles preconceitos que existiam por os espíritas. Hoje a doutrina já é bem mais respeitada. Então a gente tem que demonstrar isso, não ter essa vergonha. Isso também é ter coragem da fé. É isso que o Cristo diz ali. Então, se ligar a Deus através da oração, para a gente ter essa força moral, para a gente conseguir levantar depois das quedas, tantas que a gente tem. Continuar fazendo bem, apesar da gente receber sempre a incompreensão e a ingratidão. E quantas vezes isso não acontece, não é? Porque Jesus ensinou a gente a amar sem esperar recompensa.
A gente tentar recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque sempre vai ter gente querendo desanimar a gente. E às vezes a gente acaba se entregando. Mas a gente sempre pode recomeçar de onde a gente parou. A gente tem a força, a gente tem o nosso grupo unido para isso. Só que a gente precisa ter a coragem da fé para isso. É deixar para trás comportamentos e crenças que nos deixam mais acomodados. Não é fácil. Lembrar que os rituais e os cultos exteriores mesmo, que a gente sabe, não vão fazer a nossa reforma íntima. Essa reforma individual é entre você e você mesmo. Quando a gente sofre as injúrias, as humilhações, a gente tentar procurar não deteriorar a imagem daquele que está nos agredindo, porque ele faz parte da nossa aprovação, a gente sabe disso. Ele faz parte da nossa educação moral. Jesus comentou isso quando falou das bem-aventuranças, das injúrias e humilhações. Então, a coragem da fé é acreditar no bem, mesmo quando a gente perceber que a ignorância, que a maldade parece que está triunfando em todo lugar, em todo mundo. Quando a gente vai assistir uma televisão, a gente vê só a maldade e a ignorância, e parece que está triunfando, que está ganhando. É porque o bem não faz estardalhaço, né? O bem não precisa de propaganda. Então, a coragem da fé, que tem no texto, é aceitar essa rotina dos encargos que a gente tem no dia a dia. Encontrar alegria no nosso trabalho, sem precisar de aplausos dos outros, é você estar feliz por você mesmo. Não é o elogio que vai satisfazer você. Satisfação é estar trabalhando para o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servindo ao próximo. Que é a mesma coisa que servir a Deus, que é o mais gratificante para nós. Então, são diversas maneiras quais a gente pode demonstrar essa coragem da fé. Essa coragem da fé pode se manifestar na nossa vida. Atitudes que a gente precisa parar de se esquivar. Em todas essas maneiras da gente demonstrar nossa coragem, a gente percebe a presença da ação, do movimento, do seguir em frente, não estacionar. Porque o importante é a gente ir aprendendo, assimilando e fixando essas virtudes que a gente pega em nós. E para a gente poder se sintonizar com tudo isso, com esse amor divino, a gente não precisa se isolar do mundo, se esquecer, ficar num ambiente fechado. Agora eu vou adorar a Deus, hoje eu vou passar o dia adorando a Deus. Não é esse isolamento que vai fazer a nossa fé. É a demonstração, é a ação, é a atividade. Então, não é ser um recluso. Pelo contrário, a gente tem que usar todos esses talentos que Deus nos deu para o nosso benefício e também para o benefício do mundo, de todos que estão ao nosso redor, com todos os seus habitantes, com a natureza, com os animais. É a melhor maneira que a gente tem de demonstrar essa gratidão do amor de Deus, o que Deus espera de nós, é a gente se iluminar a si mesmo e agir para o bem comum, para o bem do próximo. Então, a fé
que a doutrina aqui espírita nos traz, baseadas nos ensinos do Cristo, ela proporciona para nós o que? Com a doutrina a gente consegue ter essa expansão da consciência, né? Abre a cabeça, mas a gente tem uma percepção da vida que vai além da vida material. A gente começa a perceber já o plano espiritual é diferente, a gente fica mais sensível a esse plano, faz a gente perceber que o sagrado está presente em todos os momentos, todos os segundos, em tudo que existe na Terra, quando a gente consegue ficar mais sensível a isso. E isso a gente tem que tentar fazer diariamente, tentar se dedicar a isso diariamente. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Caderno de Mensagens, deixa eu abrir o meu bloquinho de notas aqui, que eu tenho aqui. Que ele diz assim, ó, a coragem da fé será sempre mais difícil. Ele fala exatamente da coragem da fé. Ele diz que vai ser sempre mais difícil, porque ela vai exigir de nós, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Então, a coragem da fé será sempre mais difícil para nós, porque vai exigir isso, a humildade e a nossa renúncia, e tolerância, e a dedicação ao bem do próximo. Então, em resumo, nós espíritas, todos nós que reunidos, a gente não deve ter medo de julgamentos, ter medo das opiniões das outras pessoas, porque aí a gente vai estar renegando aquilo que o Cristo disse, aquele que me renegar. Então a gente não pode ter medo desses julgamentos e das opiniões e esconder tudo que a gente está aprendendo debaixo do quê? Então a gente tem que sim agir e falar de acordo com os ensinamentos dos Espíritos que a doutrina nos traz, que está baseado no Evangelho de Jesus. Não é nenhuma novidade. Então a gente tentar fazer isso tendo a consciência tranquila, é isso que vai pesar. É a sua consciência estar tranquila de que você está tentando fazer o melhor. Você está fazendo o melhor para você. É isso que o texto diz no item 16. Exatamente para nós espíritas. Ter essa coragem da fé. A gente não se esquivar, não se esconder, e demonstrar através do desenvolvimento e da aplicação do Evangelho em nossas vidas. É um texto curto, mas que como eu disse, para mim foi até novidade. Quando a gente começa a ler para um estudo, fica diferente, né? A gente compreende melhor, mas que fala diretamente para os espíritas, sim. Principalmente no momento que a gente está aqui, não é? Então, eu agradeço, já falei demais pelo meu tamanho, então agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui, e que a gente tenha muita paz e que tenha muita coragem e fé, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Wagner, por nos trazer essa reflexão, né, que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé. Eu convido agora nosso irmão Osmar para fazer a prece final. Boa noite a todos. Fechamos nossos olhos, vamos em trabalho amoroso, nos unir e fazer exatamente o que o nosso mestre nos ensinou. Agradecemos a Deus e aos benfeitores espirituais por nos proporcionar esse ato de amor. Que Jesus nos fortaleça para que possamos estar sempre no caminho do bem.
Agradecemos a Jesus e todos amigos espirituais que nos auxiliou para que esse evangelho se realizasse. Que a bênção de Maria nos ilumine os nossos caminhos. O que posso dizer? Só gratidão, só gratidão. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Osmar. Obrigada a todos vocês. E nos encontraremos aqui na próxima quinta-feira para o nosso Evangelho. Fiquem com Jesus.